Atenção, futuros empreendedores e amantes da justiça. Antes de mergulhar nesta história de traição e triunfo, certifique-se de dar um like neste vídeo, compartilhá-lo com aquela pessoa que precisa de um empurrão e, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas histórias semanais. Ele se achava o dono do mundo, uma esposa brilhante e abastada, uma mansão em Alphaville e uma linda amante jovem em segredo. Ele pensava que sua esposa estava em outro continente, fechando outro negócio multimilionário. Então, ele entregou a chave à sua amante, sussurrando: "Tudo isso é nosso agora." Ele a guiou pelo hall de mármore em direção ao closet de sua esposa e abriu um champanhe de sua própria adega. Mas um detalhe lhe escapou: uma assinatura em um único documento. O que ele não sabia era que a esposa que ele traía era a única cujo nome estava na escritura da propriedade e estava observando cada um de seus movimentos. Os portões da Casa Sereno 14 eram magníficos, de ferro forjado com o design estilizado de galhos de salgueiro, abrindo-se com um zumbido hidráulico quase inaudível. Eles protegiam uma fortaleza de vidro, árvores nativas e aço escovado que se estendia pelas colinas verdes dos altos de São Paulo. Para o mundo, esta era a casa de Evelyn Costa e Miguel Farias, o casal de ouro do Vale. Evelyn, a CEO self-made de 38 anos da EtherTech, uma empresa prestes a revolucionar a logística, e Miguel, seu marido bonito e carismático, um consultor estratégico que não consultava nada estratégico há anos, a menos que envolvesse seu handicap de golfe ou sua coleção de camisas polo. A mansão era a criação de Evelyn. Ela havia esboçado o design inicial em um guardanapo de coquetel durante uma escala em Dubai. Ela se obcecava com o mármore italiano, a integração perfeita da automação residencial Crestron e a piscina infinita que parecia desaguar diretamente na paisagem paulistana. Miguel ajudou aprovando suas escolhas. Naquela noite, a casa estava em silêncio. Evelyn acabara de voltar de um summit de IA de 4 dias em Nova York. O voo de 14 horas a havia deixado exausta, mas uma inquietação familiar latejava sob sua pele. Nos últimos 6 meses, esta casa parecia menos um lar e mais um palco opulento. Miguel chegava tarde, sempre chegava tarde. Ela parou na cavernosa sala de estar, uma parede de vidro de 9 metros que mostrava as luzes brilhantes da cidade. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem dele. Miguel, preso em um trânsito terrível, a reunião com o IR, investidor de risco, se alongou. Não me espere, amor. XO. Evelyn olhou para a mensagem. Um IR? Um investidor de risco? Miguel não tinha uma reunião com um IR desde que sua própria startup implodiu espetacularmente 3 anos atrás. Um evento que custou a Evelyn uma quantia não trivial de 7 dígitos para consertar. Uma certeza fria se instalou em seu estômago. Ela sabia que ele não estava no trânsito. Ela sabia que ele não estava em uma reunião. Ela sabia porque, 3 horas antes, seu investigador particular, um homem silencioso chamado Javier, havia lhe enviado uma única foto. Era Miguel rindo ao sair de um restaurante no Itaim. Com ele estava uma jovem, uma loira, com um sorriso deslumbrante e um vestido que parecia caro. Mas não era. Evelyn sabia disso há 6 meses. A descoberta tinha sido tão banal quanto devastadora. Uma fatura de cartão de crédito separada enviada para seu pequeno escritório, não utilizado no centro. Um cartão Amex Black, uma cópia de sua conta que ela nunca havia autorizado. As cobranças eram um mapa de sua traição. O Hotel Fasano, jantares no Mani, compras ridículas na Cartier. Para uma mulher menos forte, a descoberta poderia ter provocado um confronto ardente.
Mas Evelyn Costa não havia construído uma empresa de bilhões de reais por impulso. Ela a construiu com estratégia de dados e paciência implacável. Ela caminhou até o painel de controle mestre, sua luz azul brilhando suavemente na parede. Acessou os registros de segurança. Miguel havia saído de casa às 16h30. Ele havia dito que sua reunião era às 17 horas. O restaurante onde Javier o fotografou ficava a 15 minutos de carro. Ele estava com esta mulher por horas. Ela olhou para seu calendário. Na próxima semana, ela estava programada para voar para Nova York para finalizar uma fusão maciça. Era uma viagem de 48 horas, crítica para o futuro da EtherTech. Um plano frio e preciso começou a se formar em sua mente. Miguel acreditava que ela era uma workaholic brilhante, mas previsível. Ele acreditava que seu amor por ele e seu foco em seu trabalho a cegavam. Ele acreditava ser o charmoso e astuto. Ele havia esquecido com quem estava casado. Jaime, ela disse ao telefone. Tocou 2 vezes. Evelyn, você voltou. A voz era quente, profissional. Jaime Mendes era seu advogado há 1 década, a mente mais afiada da Pinheiro Neto, advogados. Voltei, disse sua voz sem emoção. E tem um novo itinerário para a viagem a Nova York. Eu não vou para Nova York, eu vou para o Hotel Unique em São Paulo. Mas Miguel acreditará que estou no exterior. Houve uma pausa pesada. Evelyn, então está confirmado. Confirmado e documentado, ela disse. Agora preciso que você puxe os documentos de Constituição da Vargas Patrimônio Holdings, LLC, e quero uma revisão completa do acordo pré-nupcial, especificamente a seção 4, subseção B, a cláusula de infidelidade. Estou abrindo-os agora, disse Jaime, o leve clique de seu teclado ao fundo. É inquebrável, Evelyn. Você sabe. Eu sei, ela disse, olhando para a cidade que sentia que possuía. Mas quero que você me lembre o quão inquebrável é antes de reduzirmos o mundo inteiro dele a cinzas. A semana anterior à viagem foi uma obra-prima de teatro. Evelyn foi a CEO atenciosa e estressada perfeita. Ela discutiu a fusão com Miguel durante o jantar, fingindo ansiedade pelas negociações. Miguel, por sua vez, foi o marido de apoio perfeito. Ele esfregou os ombros dela, serviu um caro Pinot Noir de sua adega e ofereceu frases prontas. Você vai arrasar, Evelyn. Você sempre arrasa. Seus olhos já distantes, já planejando. Apenas se concentre no acordo. Eu vou manter o forte aqui. Eu sei que você vai, querido, ela respondeu sorrindo. O que eu faria sem você? A fruta? A fortaleza que ele planejava manter era a que ela havia construído. A armadilha era intrincada, com camadas de precauções legais que ela havia tomado anos atrás, muito antes da infidelidade. Quando Evelyn começou a decolar com a EtherTech, Jaime Mendes, seu advogado, insistiu em uma nova estratégia de proteção de ativos. Você não é mais apenas Evelyn Costa, ele havia explicado enquanto tomavam café. Você é um alvo para processos, para concorrentes, para maus atores. Precisamos isolar seus ativos pessoais dos corporativos. Vamos criar um guarda-chuva. O guarda-chuva era a Vargas Patrimônio Holdings, LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada com sede em Delaware. Evelyn era a única sócia. Quando ela comprou o terreno em Altos Rios, a escritura foi registrada em nome da LLC. Quando ela pagou os empreiteiros para construir a mansão, os cheques foram emitidos da conta da LLC. Miguel esteve presente em tudo, mas era famoso por sua aversão à papelada. Ele viu o nome da LLC e presumiu que era apenas algo fiscal que Jaime havia organizado para eles. Ele nunca leu os documentos de constituição.
Ele nunca perguntou por que seu nome não estava em um único título de propriedade. Ele simplesmente presumiu que as leis de bens ganhados em matrimônio significavam que o dele era nosso. É também, em sua pressa de se casar com a mulher mais bem-sucedida que ele já conheceu, que ele mal folheou o acordo pré-nupcial. Ele viu as generosas disposições de pensão alimentícia e a isenção para sua startup falida. Ele perdeu a seção 4, subseção B, a cláusula de moralidade. Ela estabelecia claramente que se qualquer uma das partes incorresse em comportamento adúltero ou difamatório que causasse dano reputacional ou emocional demonstrável à outra, perderia todos os direitos à pensão alimentícia e bens conjugais compartilhados, revertendo apenas ao que havia pessoalmente contribuído para o casamento. Para Miguel, isso era um Porsche Cayenne 2018, um presente de aniversário de Evelyn, e uma montanha de dívidas. Chegou o dia de seu voo. Miguel a levou ao aeroporto de Guarulhos em seu Tesla Model S Plaid. Ele a beijou de despedida no terminal internacional. Boa sorte, meu amor. Feche esse negócio. Eu te mando uma mensagem quando pousar. Ela sorriu, puxando sua bagagem de mão. Ele a observou passar pela linha de segurança. Uma imagem de devoção. No momento em que ela desapareceu de vista, Evelyn saiu do terminal, voltou para o estacionamento doméstico e entrou em um discreto sedã Audi preto dirigido por Javier, seu investigador particular. Ele está se movendo, disse Javier, sua voz em um tom baixo. Para onde? Acabou de voltar para a cidade, está indo para um apartamento na Vila Olímpia. O nome dela é Clara Ribeiro, 26 anos, aspirante a blogueira de estilo de vida. Claro que sim, disse Evelyn secamente. Leve-me para o hotel. Quero olhos na minha casa. De sua suíte no Hotel Unique, Evelyn tinha uma visão panorâmica. Javier havia configurado uma transmissão dedicada que se conectava diretamente ao extenso sistema de segurança da mansão. Um sistema para o qual Miguel nunca se preocupou em aprender os códigos de administrador. Ela tinha 16 ângulos diferentes, todos em alta definição. Às 19h15, o Porsche de Miguel rugiu pela entrada. Ele não estava sozinho. Clara Ribeiro saiu do lado do passageiro, olhando para a casa com admiração indiscreta. Meu Deus, Miguel! Evelyn pôde ouvir a voz de Clara, fraca, mas clara no microfone da entrada. É um palácio e é todo nosso, querida, disse Miguel, sua voz pingando com um ar de posse presunçosa que fez o sangue de Evelyn gelar. Ele abriu a porta de madeira de 6 metros. Bem-vinda ao lar. Evelyn os viu entrar. Viu-o desativar o alarme principal, sem saber que estava desativando apenas a partição de convidados. A partição de administrador, a partição dela, permanecia completamente ativa, registrando cada som, cada movimento. Jaime, você está conectado? Disse Evelyn ao telefone. Estou aqui, Evelyn. Tenho a transmissão ao vivo. Bom, disse Evelyn, os olhos fixos na tela. Vamos ver o quão em casa ele planeja fazê-la se sentir. A invasão da rainha. Para Clara Ribeiro, aquele era o momento em que sua vida realmente começava. O homem que ela estava vendo há 6 meses, o bonito e charmoso Miguel Farias, estava finalmente cumprindo suas promessas. Sua esposa, fria e obcecada por trabalho, havia partido, e ele a estava levando para o palácio que ela merecia. Não consigo acreditar que isso seja real. Ela suspirou, girando no centro do grande hall. Um piano Fazioli sob medida brilhava no canto. Isso é só a entrada. Miguel sorriu, eufórico, com a emoção da transgressão. Ele sentiu uma potente e inebriante sensação de poder. Esta era a casa dele agora.
Evelyn, com suas intermináveis reuniões de conselho e sua mente fria e analítica, não a merecia. Ela não a apreciava, mas ele sim, e Clara também. Vamos tomar algo, ele disse. A adega é ridícula. Evelyn tem coisas lá que custam mais que o meu primeiro carro. Me mostre tudo, exigiu Clara com os olhos arregalados. De sua suíte de hotel, Evelyn observou. Ela os viu descer a escada caracol até a adega climatizada. Viu Miguel pegar uma garrafa de Chateau Margaux, uma safra de 2005, que ela estava guardando para o 10º aniversário deles. Uma garrafa de R$10.000, aberta em uma terça-feira para uma mulher que ele conheceu 6 meses antes. Por nós, Miguel brindou de volta na sala de estar principal. Eles bateram suas taças. Por nós, Clara ronronou. E por esta casa, eu tenho tantas ideias para esta sala. Aquele sofá cinza é tão estéril. Precisamos de algo com cor, talvez veludo. Miguel assentiu com entusiasmo. O que você quiser, querida. Quando o divórcio for final, este lugar receberá uma reforma completa, do seu estilo. Evelyn sentiu uma risada amarga subir por sua garganta. O estilo dela, o sofá que Clara estava insultando, era um Brioni sob medida e custara 400.000. A verdadeira violação veio depois. Agora, disse Clara, largando sua taça, o único lugar que eu realmente estou morrendo de vontade de ver. Miguel sorriu, puxando-a para perto. O closet. Quero ver o covil da rainha. A mão de Evelyn se apertou em seu telefone. O closet era seu santuário, uma suíte de 2 quartos com controle de temperatura e acesso biométrico. Miguel, no entanto, tinha uma override adivinhada. Ela o viu pressionar o polegar contra o scanner. Piscou em vermelho, depois verde. A porta se abriu com um silvo. Clara ofegou. Não era um closet. Era uma boutique. Fileiras de Chanel, Dior e Acres, organizadas por cor e estação. Uma ilha com tampo de vidro exibia joias. Uma parede de prateleiras de vidro continha uma coleção de bolsas Hermès, que envergonharia um showroom. Meu Deus! Sussurrou Clara. Ela passou pela fileira de tailleurs que Evelyn usava para suas reuniões de conselho, fazendo uma careta. É tão chato, tudo cinza e preto. Ela se dirigiu aos vestidos de noite, puxou um vestido deslumbrante, prateado e bordado, que Evelyn havia usado no gala do Met. Isto, no entanto, disse Clara, segurando-o contra o corpo. Isso tem potencial. Ela tirou os sapatos e começou a se despir ali mesmo, no meio do santuário de Evelyn. Miguel, suba o zíper para mim. De seu hotel, Evelyn observou a blogueira de 26 anos posar e pavonear-se com seu vestido de 150.000. Ela piruetava, seu reflexo capturado no espelho triplo. Está um pouco apertado no busto, observou Clara criticamente. Mas eu consigo me virar. O que você acha? Eu acho, disse Miguel com a voz rouca, enquanto a puxava para perto, que fica melhor em você do que nela. Ele a beijou, suas mãos percorrendo a seda e os bordados. Então Clara fez a única coisa que rompeu a fria determinação de Evelyn e tocou o nervo vivo de sua fúria. Ela caminhou até a penteadeira de Evelyn, pegou o frasco de cristal antigo do perfume Guerlain L'Heure Bleue, um perfume que a avó de Evelyn usava, uma fragrância tão pessoal que ela raramente usava, e pulverizou-o sobre si mesma. Cheira velho, Clara tossiu, abanando a mão. Teremos que jogar fora. Evelyn se levantou de sua cadeira. Já basta, ela disse para a sala vazia do hotel. Ela pegou as chaves do carro. Jaime, os seguranças estão a postos. 2 agentes postados na entrada de serviço sob suas ordens, Evelyn, respondeu a voz de Jaime, tensa de adrenalina. E tenho os documentos prontos para protocolo
prontos para envio eletrônico ao Tribunal de Justiça no instante em que você der a palavra. Bom, disse Evelyn, caminhando para a porta. Eu estou indo para casa. O julgamento final. O trajeto de 16 quilômetros de São Paulo até Altos Rios foi o mais longo da vida de Evelyn. Ela dirigia o Audi preto, não seu Tesla. Ela queria silêncio. Ela queria o elemento surpresa total. Sua mente era um supercomputador de alto funcionamento, executando cenários, calculando riscos e processando os dados emocionais dos últimos 6 meses. A tristeza havia sumido, calcificada em algo mais duro, mais útil. Era uma determinação pura e não adulterada. Ela parou na estrada de serviço a meio quilômetro de sua entrada e desligou o motor. Ela podia ver sua própria casa cintilando com luz. Um farol de seu sucesso agora contaminado pelo engano de seu marido. Oficiais, ela falou em seu telefone. Aqui é a administradora Costa. Estou no local. Entro sozinha na propriedade. Devem permanecer em suas posições até que eu dê a palavra-chave. A palavra-chave é seção 4. Câmbio. Copiado, senhora Costa, respondeu uma voz rouca. Ela caminhou pela trilha de pedra, seus saltos ressoando suavemente. Ela não foi para a porta da frente. Ela foi para um painel de manutenção escondido atrás de uma fileira de ciprestes. Abriu-o e ignorou os controles da porta principal. Os grandes salgueiros de ferro permaneceram fechados. Miguel e Clara estavam dentro, mas agora estavam efetivamente presos. Ela entrou na casa pela cozinha, usando sua impressão digital em um sensor privado do pessoal. A cozinha estava escura. Ela podia ouvi-los. Eles haviam se mudado de volta para a grande sala de estar. A garrafa de Margot quase vazia entre eles. Eles tinham música, alguma canção pop genérica, que vibrava nos alto-falantes que ela instalou. Eles estavam dançando, rindo. Clara, ainda no vestido de gala de Evelyn, estava pendurada em Miguel, beijando seu pescoço. Quando a gente conta para ela? Perguntou Clara, sua voz ligeiramente arrastada. Depois da fusão, Miguel colocou as mãos na cintura dela. Depois que as opções de ações se consolidarem, eu estive com ela por 10 anos. Eu mereço. Eu vou pegar metade, Clara. Metade de tudo. Esta casa, a arte, as ações. Estaremos prontos para a vida toda. Nunca mais teremos que trabalhar. E ela? O que acontece com ela? Quem se importa? Miguel riu. Ela terá o trabalho dela. Ela pode chorar em suas planilhas. Evelyn parou nas sombras do arco do corredor. Ela tinha ouvido o suficiente. Levantou o seu telefone pessoal. Ela não precisava tocar em um painel. Ela era a administradora. Ela abriu o aplicativo personalizado Crestron Vargas. Ela pressionou um único ícone rotulado como pânico. O efeito foi instantâneo. A música pop vibrante foi cortada, substituída por um silêncio ensurdecedor. Então, cada luz na casa acendeu em um brilho total, ofuscante a 100%. As persianas de privacidade automáticas que estavam fechadas se retraíram no teto com uma série de ruídos sincronizados, expondo a sala para as colinas escuras do lado de fora. Uma voz feminina, digitalizada e calma, a própria voz de Evelyn, que ela usara para a IA personalizada, preencheu cada cômodo. Alerta de segurança. Presença não autorizada detectada na suíte principal. Privilégios de convidado revogados. Bloqueio mestre ativado. Clara guincha e tropeça para trás, a mão voando para a garganta. Que diabos é isso? Ela gritou. Miguel se virou, seu rosto pálido de pânico. É o sistema de segurança. Está falhando. Evelyn deve ter... Não sei. Faça parar. Receio que eu não possa fazer isso, Miguel.
Evelyn saiu das sombras. Ela estava perfeitamente serena, vestida com as calças pretas ajustadas e a blusa de seda que usara o dia todo. Seu rosto estava calmo, suas mãos entrelaçadas languidamente à sua frente. Ela parecia uma CEO prestes a se dirigir a um conselho hostil. Miguel congelou. Seu sangue pareceu se transformar em gelo. Evelyn, o quê? Você está em Nova York? Claramente não, disse sua voz tranquila, mas projetando-se pela cavernosa sala. Clara olhou para ela com a boca aberta, agarrando a frente do vestido prateado. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Evelyn! Miguel tentou novamente, tentando recuperar o equilíbrio. Ele se adiantou ligeiramente a Clara, um gesto protetor patético. Eu posso explicar. Isso não é o que parece. Evelyn deixou o silêncio se estender por um momento. Parece que você está na minha sala de estar, bebendo meu vinho com uma mulher que está vestindo meu vestido. Como estou interpretando mal os dados? Você se foi... Ele gaguejou. Eu estava... Ela é... Evelyn, precisamos conversar. Eu estou apaixonado por ela. Apaixonado? Repetiu Evelyn, assentindo lentamente. Entendo. E você pensou que comemoraria este novo amor na minha casa? Nossa casa! Rugiu Miguel, seu pânico se transformando em bravata. É nossa casa, Evelyn. Não se atreva a ficar aí e agir tão altiva. Isso é propriedade comunitária. Eu tenho direito à metade desta casa. Ele apontou um dedo para ela. Então sim, estou aqui na minha casa com a minha namorada e não há nada que você possa fazer a respeito. Evelyn sorriu. Era um sorriso fino, frio e aterrorizante. É aí que você se engana, Miguel, ela disse, dando outro passo em direção à luz. Esse é o erro mais caro que você já cometeu. Miguel olhou para ela, sua bravata vacilando, substituída por um medo crescente. A casa ainda estava inquietantemente brilhante. A voz da IA, silenciosa, esperando o seu próximo comando. O quê? Do que você está falando? Ele gaguejou. Esta casa, disse Evelyn, gesticulando amplamente. Este palácio, como sua convidada chamou, a terra, a arte, o vinho, o sofá de 400 milquios ao lado do qual você está parado, não é e nunca foi nossa casa. Clara olhou para Miguel, franzindo a testa. Miguel, do que ela está falando? Ela está mentindo, insistiu Miguel, embora sua voz tivesse perdido a convicção. Construímos isso juntos. Eu estive aqui. Eu escolhi os azulejos para o banheiro de hóspedes. Você escolheu os azulejos, reconheceu Evelyn com um aceno de cabeça. Uma contribuição verdadeiramente monumental. Mas veja bem, você não construiu isso, Miguel. Eu construí isso e não o construí como Evelyn Costa, sua esposa. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Eu o construí como Vargas Patrimônio Holdings, LLC, uma corporação de responsabilidade limitada, da qual sou a única sócia e proprietária. A cor fugiu do rosto de Miguel. Ele parecia ter levado um soco. A LLC. Isso era apenas para impostos. Jaime, disse Evelyn. É meu advogado. Ele fez exatamente o que eu o instruí. Protegeu meus ativos de todas as responsabilidades, incluindo você, como se vê. Ela deu outro passo. Esta propriedade 14, Casa Sereno, é um ativo corporativo. É propriedade integral da minha empresa. Você não é um executivo dessa empresa. Você não é um signatário. Você não está no título. Você não está na escritura.
olhou do rosto horrorizado dele para o de Clara. Aos olhos da lei, Miguel, você é um convidado, e neste momento você e a senhorita Ribeiro estão invadindo. Invadindo? Sussurrou Clara, as mãos tremendo. Miguel, ela está mentindo. Eu estou mentindo. A voz de Evelyn era cortante. Ela pegou seu telefone e tocou na tela. A voz de seu advogado, Jaime Mendes, foi ouvida através do sistema de alto-falantes da casa, tão clara como se ele estivesse na sala. Boa noite, Miguel. A voz de Jaime ressoou. Miguel pulou, girando como se procurasse a fonte. Jaime, que diabos é isso? Esta é uma notificação formal, Miguel, disse Jaime. A partir das 21h05, horário de Brasília, você está notificado. Os documentos de dissolução matrimonial foram protocolados no Tribunal de Justiça. Você está me pedindo o divórcio. Miguel olhou para Evelyn, sua expressão de choque puro e patético. Claro que estou, disse Evelyn. Mas fica pior para você, Miguel, continuou a voz de Jaime. Eu gostaria de chamar sua atenção para o acordo pré-nupcial que você assinou em 1º de junho de 2015. Especificamente, a seção 4, subseção B, a cláusula de moralidade. A cláusula o quê? Miguel estava branco como um lençol. A cláusula de moralidade, disse Evelyn, caminhando em direção a ele. A que você não leu porque estava muito ocupado calculando a pensão alimentícia. Ela estabelece que qualquer ato de adultério, se comprovado, resulta na perda imediata de todos e quaisquer direitos, a pensão alimentícia, opções de ações e bens conjugais compartilhados. Você não pode provar isso, balbuciou Miguel, seus olhos desviando para Clara. Evelyn riu. Era um som frio e cortante. Miguel, estamos em uma casa inteligente desenhada por mim. Ela está sendo gravada por 4 câmeras de alta definição, só nesta sala. Tenho 6 meses de extratos de cartão de crédito de seu Amex secreto. Tenho um relatório de 30 páginas do Sr. Javier, meu investigador particular, detalhando cada uma de suas reuniões com a Sra. Ribeiro aqui. Voltou seu olhar para Clara, que parecia prestes a desmaiar no vestido de 150 mil. E tenho a senhorita Ribeiro em vídeo no meu closet, experimentando minhas roupas e declarando sua intenção de redecorar minha casa. Eu diria que o padrão de dano demonstrável foi atingido. Não acha, Jaime? Conclusivamente, Evelyn, a voz do advogado ecoou. Então deixe-me ser perfeitamente clara, disse Evelyn, parando a poucos passos de seu marido. Você não leva metade. Você não leva a casa. Você não leva a arte. Você não leva minhas ações da EtherTech. Você leva, deixe-me ver, o Porsche que eu te dei de aniversário, que não vou contestar, e a dívida que você trouxe para este casamento. Isso é tudo. Miguel olhou para ela, sua boca abrindo e fechando, mas nenhum som saiu. Toda a base de sua vida, o futuro confortável, luxuoso e sem esforço que ele estava planejando minutos antes, havia se evaporado. Agora, disse Evelyn, sua voz baixando para um silêncio mortal, eu acho que é hora de você deixar minha casa. Você não pode simplesmente me expulsar. Ele finalmente gritou, sua voz falhando. Eu moro aqui. Esta é a minha casa. Minhas roupas estão lá em cima. Suas roupas, disse Evelyn, estão sendo encaixotadas por uma equipe enquanto falamos. Elas serão enviadas para onde quer que você planeje ir, mas você não passará mais um segundo aqui. Ela levantou o telefone novamente. Jaime, envia a equipe. Palavra-chave, seção 4. A porta principal, que estava no bloqueio mestre, soou suavemente e então se abriu. 2 homens entraram. Não eram policiais. Eles eram mais altos, mais largos e vestidos com ternos táticos pretos elegantes. Eles faziam parte da equipe de proteção executiva de Evelyn de sua empresa, uma firma de segurança privada
dirigida por ex-forças especiais. Eles eram profissionais intimidantes e respondiam apenas a Evelyn. Senhorita Costa, disse o oficial principal, um homem chamado Oren, com um breve aceno de cabeça. Oren, por favor, escolte o Sr. Farias e a senhorita Ribeiro para fora das instalações. Com prazer, ele disse. Você não pode fazer isso, gritou Miguel, recuando enquanto os dois homens avançavam. Isso é loucura, esta é a minha vida. Sua vida, retrucou Evelyn. Era um apego parasita à minha vida. O hospedeiro agora está removendo o parasita. Miguel! Guinchou Clara, finalmente encontrando sua voz. Era aguda e estridente. Miguel, faça alguma coisa. Você me disse que isso era seu. Você me disse que era rico. Ela se virou para ele, seu terror evaporando em raiva pura e diluída. O feitiço havia se quebrado. O homem charmoso e poderoso que ela pensava ter fisgado era apenas um Zé Ninguém, uma fraude. Seu idiota! Ela gritou, empurrando-o. Que patético idiota! Você não tem nada! Clara, querida, se acalme! Implorou Miguel, defendendo-se. Ela está distorcendo as coisas! Nós podemos lutar contra isso! Lutar com o quê, Miguel? Perguntou Evelyn. Com o dinheiro de sua empresa de consultoria, que não faturou um cliente em 2 anos, você não encontrará um advogado neste estado que aceite seu caso contra a Pinheiro Neto depois que eles virem o acordo pré-nupcial e a evidência. Oren e seu parceiro os flanquearam. Senhor, senhora, vocês sairão desta casa agora. Não foi um pedido. Miguel olhou para Evelyn, seus olhos procurando qualquer sinal da mulher com quem havia se casado, qualquer suavidade, qualquer amor persistente que ele pudesse manipular. Ele não encontrou nada. Ele viu apenas a CEO da EtherTech, uma mulher que acabara de adquirir hostilmente todo o seu futuro e liquidar seus ativos. Meu telefone, minha carteira, estão lá em cima! Ele sussurrou derrotado. Eles trarão para você, disse Oren. E ela? Miguel gesticulou para Clara, que agora soluçava abertamente, o vestido prateado amassado em sua cintura. O vestido. Oh, ela pode ficar com ele, disse Evelyn com um aceno de desdém. Considere um presente de despedida, uma lembrança da vida que você quase teve. Embora eu vá cobrar pela lavagem a seco, pelo vinho e pelo perfume. Este último e mesquinho golpe pareceu quebrá-lo. Miguel desabou. Por aqui, senhor, disse Oren, colocando uma mão firme em seu ombro. Miguel e Clara foram conduzidos pelo grande hall. O piano Fazioli brilhava zombeteiramente para eles. Eles foram escoltados até a enorme porta da frente que se fechou atrás deles com o baque final e pesado de um cofre de banco. Eles ficaram parados no caminho de pedra iluminado ao lado do Porsche de Miguel. Miguel, para onde vamos? Gritou Clara, tremendo no ar frio da noite. O cheiro do perfume L'Heure Bleue agarrou-se a ela. O que vamos fazer? Eu não sei, disse Miguel, olhando para os portões de ferro fechados. Um momento depois, um pequeno painel de serviço perto do portão se abriu e Oren depositou a carteira, as chaves e o telefone de Miguel. Em seguida, os portões se abriram o suficiente para o carro. A mensagem era clara: vão embora. A segunda traição. Dentro, Evelyn estava sozinha na vasta e silenciosa sala de estar. A garrafa de Margot ainda estava na mesa de centro, ao lado de 2 copos usados. Ela caminhou, pegou a garrafa e despejou o vinho restante pelo ralo da pia. Pegou os 2 copos e, sem cerimônia, os jogou na lixeira de reciclagem. Ela ativou o interfone da casa. Oren, você pode enviar a equipe de limpeza. Imediatamente, senhora Costa. Uma equipe de 4 faxineiros profissionais que estavam esperando com a segurança entraram. Eles eram especializados. O tipo de serviço usado para cenas de crime
ou materiais de risco biológico. Tudo na suíte principal, ordenou Evelyn, sua voz plana. Lençóis, toalhas, tapetes, quero que incinerem. Quero os armários desinfetados, a penteadeira alvejada. Quero que o cheiro deles desapareça. Quero que toda a casa seja purgada. Bem, senhora? Evelyn caminhou até seu escritório, trancou a porta e, finalmente, pela primeira vez em 6 meses, sentou-se e se permitiu chorar. Durou exatamente 5 minutos. Então ela enxugou os olhos, abriu seu laptop e começou a revisar as folhas de termos para a fusão de Nova York. A ameaça havia sido neutralizada. Era hora de voltar ao trabalho. Os dias seguintes foram um borrão de atividade legal. Miguel, sem teto e humilhado, havia se retirado para um hotel de médio porte em São Bernardo, financiado pelos últimos vestígios de seu crédito. Clara Ribeiro, percebendo que Miguel não estava apenas falido, mas logo seria infame, havia desaparecido. Ela o deixou com uma mensagem de voz gritando que ele havia arruinado a vida dela e um vestido de $150 mil que ele não tinha ideia do que fazer. O burburinho do vale, já preparado pela equipe de relações públicas de Evelyn, explodiu. A narrativa estava controlada, precisa e devastadora. Evelyn Costa, a brilhante e discreta CEO, havia sido vítima de um marido calculista e parasita. Miguel Farias não era apenas um adúltero, ele era um tolo. Ele havia sido expulso de sua própria casa. Não, da casa dela, da maneira mais público-privada possível. Cada investidor de risco que ele conhecia parou de retornar suas ligações. Os clubes de golfe aos quais ele pertencia, sob a sociedade de Evelyn, revogaram seus privilégios. Ele era um pária social e profissional. Ele tentou contratar um advogado, mas, como Evelyn previu, no momento em que viram o acordo pré-nupcial, a documentação da LLC e as montanhas de evidências em vídeo, eles lhe cotaram honorários de retenção que ele precisaria vender seu Porsche apenas para cobrir. Em uma palavra, ele estava acabado. Enquanto isso, Evelyn estava se limpando. A mansão foi limpa profundamente. Ela havia trocado as fechaduras, recodificado todos os keypads e a voz da IA da casa regravada. A nova voz era um agradável e anônimo homem britânico. Ouvir sua própria voz dando alertas de segurança havia se tornado insuportável. O closet foi a parte mais difícil. Ela mandou os faxineiros se livrarem de tudo que Clara havia tocado. O vestido, o perfume, os sapatos. Foi uma política de terra arrasada. Ela não sentiu remorso. Mas enquanto a poeira baixava, Jaime Mendes, seu advogado, estava fazendo sua própria diligência de vida. O divórcio era simples, mas ele estava se preparando para qualquer possível contraprocesso desesperado de Miguel. Ele estava investigando tudo o que Miguel havia feito no último ano. Ele ligou para Evelyn 3 semanas após a expulsão. — Evelyn, eu encontrei algo! Disse sua voz sombria. — Não é só o caso. É pior. — Pior? O estômago de Evelyn se apertou. O que é pior do que o que ele fez? Espionagem corporativa, Evelyn. — Silêncio. Explique, ela ordenou. Eu cruzei as datas de viagem do relatório de Javier com seu calendário corporativo. Toda vez que você tinha uma reunião importante do conselho ou um summit de desenvolvimento de produto, Miguel se encontrava com a mesma pessoa 2 dias depois. Um homem chamado David Forums. O sangue de Evelyn gelou. Forums? O COO da Cybercorp? Exato, disse Jaime. Seu maior concorrente, o que misteriosamente esteve um passo à frente de você em 2 lançamentos de produtos este ano.
tudo se encaixou. As reuniões com o IR, as noites que ele passava até tarde em seu escritório. Ele não estava apenas atraindo, ele estava roubando dela. Ele não estava apenas tentando pegar metade do dinheiro dela em um divórcio. Ele estava ativamente tentando destruir a empresa que ela havia construído do zero. O homem com quem ela havia compartilhado sua cama, seus medos, seus triunfos. Havia sido seu inimigo, seu sabotador, o tempo todo. Ele não se contentou com metade? Sussurrou Evelyn, a compreensão atingindo-a com a força de um golpe físico. Ele queria tudo. Ele queria me destruir e construir seu próprio império sobre minhas cinzas com ela. Esta foi a verdadeira traição. O caso foi um ferimento em seu coração. A espionagem foi um ataque à sua mente. Foi um assalto ao seu legado, aos milhares de funcionários que dependiam dela. O que ele levou, Jaime? Javier está trabalhando nisso. Ele está rastreando o uso de dados de Miguel em sua rede doméstica. Parece ruim, Evelyn. Ele acessou o servidor de desenvolvimento da Ether várias vezes usando suas credenciais de nível de administrador do seu PC de escritório em casa. Evelyn agarrou a borda de sua mesa. Miguel sabia suas senhas. Ele a vira digitá-las 100 vezes. Ele vira o bilhete adesivo escondido sob seu teclado com os códigos de acesso root do servidor. Ela havia sido tão descuidada, tão confiante. Evelyn, disse Jaime suavemente, isso não é mais um processo de divórcio. Isso é um crime federal. A fúria que Evelyn sentira na sala de estar voltou. Mas desta vez não era quente, era ártica. Era o foco frio e letal que a havia tornado multimilionária. Ele não apenas a insultou, não apenas a traiu. Ele declarou guerra. E Evelyn Costa nunca, jamais, perdia uma guerra. Consiga-me tudo, Jaime, disse sua voz plana. Quero e-mails criptografados, quero registros de servidor, quero transferências bancárias, quero saber com quem ele falou na Cybercorp. E então ela respirou fundo. Quero que você ligue para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. A conclusão, o Fênix de Aço. 6 meses depois, os jardins de Casa Sereno, 14, estavam irreconhecíveis. O silêncio daquela noite terrível era um eco distante, substituído pelo burburinho quente e vibrante da humanidade. Onde Miguel e Clara haviam tremido em desgraça, agora havia anfitriões de valé em blazers brancos impecáveis, estacionando uma fila de carros de luxo. A mansão, que havia sido uma fortaleza fria de vidro e aço, agora estava viva. Dentro, o grande salão estava cheio das mentes mais brilhantes em tecnologia, finanças e política. Jazz suave, de um trio ao vivo, ressoava nos tetos de madeira, e o ar estava cheio do perfume de gardênias brancas e champanhe caro. A casa estava finalmente sendo usada como Evelyn havia pretendido, não como um monumento estéril à riqueza, mas como uma incubadora de ideias. Esta foi o gala inaugural da Fundação Costa, um novo empreendimento filantrópico que Evelyn havia estabelecido para financiar e orientar jovens mulheres em STEM. Evelyn movia-se pela multidão não como uma mulher que se esconde, mas como uma mulher renascida. Ela usava um vestido Oscar de la Renta Bordeaux, feito sob medida, que realçava seu cabelo escuro. Os 6 meses de batalhas legais, posicionamentos e de regarantir sua empresa e seu lar haviam forjado uma nova confiança inabalável. Ela não era mais apenas uma CEO, ela era uma sobrevivente. A fusão de Nova York, que ela fechou 48 horas após expulsar Miguel, havia sido um sucesso estrondoso. As ações da EtherTech não apenas triplicaram, elas quadruplaram.
A imprensa, ecoando seu sucesso corporativo e sua dramática vitória pessoal, a apelidou de o Fênix de Aço. Ela era oficialmente a bilionária self-made mais jovem do país. Ai, maravilhoso, Evelyn, disse uma jovem, correndo em direção a ela. Era uma prodígio de 22 anos da USP, a primeira beneficiária da Bolsa de Estudos de Evelyn, que acabara de patentear um novo algoritmo para criptografia quântica. A secretária amou minha apresentação. Ela tem um gosto excelente, Anya, sorriu Evelyn, colocando a mão no ombro da jovem. Eu sabia que sim. Agora vá fazer networking. Não deixe ninguém nesta sala sair sem saber seu nome. Enquanto Anya se apressava, Evelyn se permitiu um sorriso pequeno e genuíno. Este era o novo legado dela, não a traição, mas a reconstrução. Ela o viu então, parado perto da enorme lareira, esperando pacientemente. Jaime Mendes, seu advogado, seu confidente, seu co-conspirador. Ele parecia relaxado em um smoking perfeitamente cortado, uma taça de champanhe na mão. Ele a olhou nos olhos e deu um sutil aceno gesticulando para o terraço. Ela se desculpou e saiu para o ar fresco da noite. Você está muito longe de uma suíte de hotel com um laptop, Jaime, ela disse, juntando-se a ele no parapeito. E você está muito longe da mulher com quem conversei naquela noite. Ele respondeu, a voz cheia de calor e admiração genuína. Olhe isso! Olhe o que você fez! Você não apenas ganhou, Evelyn. Você conquistou. Ganhamos? Ela o corrigiu aceitando a taça que ele ofereceu. Para fechar todas as contas. Para fechar todas as contas, ele ecoou, batendo sua taça na dela. Eles beberam em um silêncio confortável por um momento, o som da festa, um rugido abafado atrás deles. O último da papelada chegou esta manhã, disse Jaime, seu tom mudando de celebração para negócios. A parte civil, pelo menos, está feita. O divórcio, afirmou Evelyn, parecia uma palavra de outra vida. Finalizado, sentença de revelia total e completa a seu favor, disse Jaime. Ele nem sequer compareceu à audiência final. O defensor público dele tentou apresentar uma moção para reconsiderar o acordo pré-nupcial, mas o juiz o interrompeu tão rápido que eu quase senti pena do homem. Quase, disse Evelyn, sua voz desprovida de emoção. O acordo pré-nupcial se manteve exatamente como sabíamos que faria. A cláusula de moralidade foi considerada comprovada irrefutavelmente. Mas a melhor parte, disse Jaime, um sorriso sombrio tocando seus lábios, foi a liquidação de ativos, ou a falta dela. Ele ficou com o carro, certo? Ele ficou com o carro, confirmou Jaime. Mas então eu apresentei as faturas. Os 10.000 aires pelo Margot de 2005, que ele e a senhorita Ribeiro consumiram. Os 20.000 reais pela equipe de limpeza de risco biológico para purgar a suíte principal, como você tão apropriadamente disse. E claro, a fatura de 150.000 piabálares pelo presente de despedida, o vestido. O juiz determinou que estas não eram despesas conjugais, mas dívidas pessoais incorridas através de atos de profundo e malicioso desrespeito. Ele colocou um ônus sobre o Porsche pelo valor total. Evelyn levantou uma sobrancelha. Então Miguel não conseguiu pagar os 180.000? O carro foi apreendido pelo tribunal na semana passada e vendido em leilão. Depois de pagar as taxas de depósito, a comissão da Casa de Leilões e nossas faturas, sobrou para ele um cheque administrativo de 814,52. Evelyn olhou fixamente para as luzes da cidade. 814,52, 10 anos de sua vida, negociados por menos de R$1.000. Acabou então, ele sussurrou. A última corda emaranhada de seu casamento foi cortada.
O caso civil terminou, disse Jaime, sua voz baixando ainda mais. Ele colocou sua taça de champanhe no parapeito de pedra. Mas isso, Evelyn, foi apenas a limpeza. Isto, ele tirou o telefone do bolso, é o acerto de contas. Evelyn se virou para olhá-lo, todo o seu corpo em tensão. Este era o momento que ela estava esperando, a segunda traição. O caso federal, ele disse. O Ministério Público Federal para o Distrito Federal entregou a acusação 3 dias atrás. Foi mantida em sigilo até que estivessem prontos para agir. Eles não apenas agiram, Evelyn. Eles golpearam com força. Nossa evidência foi a chave. Os registros do servidor que você tinha, a análise de pacotes de rede de Javier, os telefones pré-pagos que ele encontrou no antigo escritório de Miguel. Não foi apenas um ato isolado, foi uma campanha sistemática de 2 anos para fraudar a EtherTech. Miguel estava vendendo seu pipeline de P&D para David Forums na Cybercorp. Seus planos do projeto Quimera, sua estratégia de lançamento do 3º trimestre. Ele vendeu tudo. Por quanto? Perguntou Evelyn, sua voz perigosamente baixa. Encontramos a conta offshore. Forums havia transferido para ele pouco mais de 1,2 milhão. Uma quantia patética, considerando o que ele estava dando a eles. Ele era um tolo em todos os aspectos de sua vida. Ele só queria algo que fosse dele, mesmo que fosse dinheiro sujo. A traição ainda picava mais forte e mais fundo do que o caso. O caso foi um ataque ao seu coração. A espionagem foi um ataque à sua mente. Foi um assalto ao seu legado, aos milhares de funcionários que dependiam dela. O que acontece com Forums e a Cybercorp? A Cybercorp, confrontada com evidências esmagadoras e uma investigação iminente da CVM, fez exatamente o que previmos. Eles demitiram Forums e outros 2 vice-presidentes, alegando que eram funcionários desonestos. Eles estão cooperando totalmente, o que significa que Forums está completa e totalmente sozinho. Seu paraquedas de ouro foi revogado. Suas opções de ações foram anuladas. Ele está tentando fazer um acordo, mas os federais estão mais interessados em seu parceiro. Miguel, disse Evelyn. Miguel, confirmou Jaime. Ele foi preso esta tarde às 15h15. Onde? Não em um hotel, ele não podia mais pagar. Ele estava em um estúdio alugado por mês em São Bernardo, bem ao lado dos trilhos do trem. Ele já havia trocado o cheque de 814 reais por dinheiro, provavelmente para pagar o aluguel. A equipe de Javier o estava monitorando há semanas, por precaução. O rosto de Jaime estava sombrio. Aparentemente, ele estava comendo cereal direto da caixa quando a Força-Tarefa de Crimes Econômicos da Polícia Federal invadiu sua porta. Ele não apenas perdeu o dinheiro, Evelyn, ele perdeu a si mesmo. O promotor enviou a foto de prisão para o meu escritório. Ele está abatido. Perdeu pelo menos 13 quilos. Parece 20 anos mais velho. Ele não lutou, não argumentou. Eles disseram que ele simplesmente desmoronou. Colocou as mãos para trás e começou a soluçar. Evelyn fechou os olhos por um momento, imaginando-o. O homem bonito e carismático que a havia encantado, que usava ternos de 20 mil e ria em sua casa, agora algemado, sendo retirado de um apartamento sórdido por agentes federais. A imagem não lhe trouxe alegria, apenas uma profunda, fria e final sensação de conclusão. E ela? Perguntou Evelyn, abrindo os olhos. A blogueira. Clara. Ah, ela se foi há muito tempo. Javier a rastreou de volta à sua cidade natal. Ela é recepcionista em um consultório odontológico. Os federais a visitaram.
Ela estava aterrorizada, contou tudo, mas ela não sabia nada sobre a espionagem corporativa. Para ela, Miguel era apenas um marido rico e trapaceiro. Ela era um peão, assim como ele, um irrelevante. Eles a deixaram ir. Ela será uma nota de rodapé no relatório da sentença dele. Evelyn assentiu, processando tudo, as intrincadas peças interligadas de sua queda. O que ele vai pegar? O promotor está em êxtase. Este é um caso de alto perfil, um slam dunk. Eles vão fazer dele um exemplo. Ele traiu a esposa, sim. Mas aos olhos da lei, ele traiu seu país ao cometer espionagem econômica contra uma empresa vital para a infraestrutura tecnológica nacional. É assim que eles estão enquadrando. As acusações são conspiração para cometer fraude eletrônica, roubo de segredos comerciais e espionagem econômica. Ele enfrenta um mínimo de 10 anos em uma penitenciária federal. Evelyn, o promotor está pressionando por 15. 15 anos. Ele teve tantas oportunidades, disse Evelyn, sua voz apenas um sussurro. Ela estava falando com a noite, com a cidade, consigo mesma. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter construído algo. Eu o teria apoiado. Eu o apoiei repetidamente. Ela se virou para Jaime, seus olhos claros e duros na luz da lua. Mas ele escolheu ser um parasita. Não era suficiente para ele ter coisas. Ele tinha que tirá-las. Não era suficiente ser casado comigo. Ele tinha que tentar se tornar eu, roubando o que eu havia construído. Algumas pessoas não suportam ficar perto do sol, Evelyn, disse Jaime suavemente. Isso apenas as lembra de sua própria escuridão. Tudo o que querem fazer é projetar uma sombra. Ele está na sombra para sempre agora. Justiça, disse Evelyn, saboreando a palavra. Não era quente e ardente como vingança. Era fria, limpa e absoluta, como uma equação perfeitamente equilibrada. Uma tosse respeitosa veio da porta. Era Oren, seu chefe de segurança, que estava com ela desde aquela noite. Desculpe, senhora. A secretária de comércio está se preparando para sair, mas pergunta pela senhora. Ela quer discutir a nova iniciativa nacional de IA e seu possível papel no conselho consultivo? Evelyn respirou fundo, o ar fresco da noite enchendo seus pulmões. Ela olhou para Jaime, que sorriu e levantou sua taça vazia em um brinde final silencioso. O passado era um arquivo fechado, uma lição dolorosa, cara, mas finalmente encerrada. O futuro estava esperando por ela, logo dentro de sua própria casa, representado por uma das mulheres mais poderosas do país. Evelyn alisou a seda bordô de seu vestido, virou-se, afastando-se da vista escura e ampla do vale e da cidade. Ela não olhou para trás. "Obrigada, Oren", ela disse, sua voz forte e clara. "Por favor, diga à secretária que estou a caminho." Ela caminhou de volta para a festa, de volta ao brilho da luz, de volta à vida que ela não apenas havia reivindicado, mas forjado novamente. Lição e chamada final. E é isso que acontece quando você confunde o amor de uma mulher com fraqueza. Ele pensou que a mansão era seu prêmio, mas era sua fortaleza. Ele pensou que era um jogador, mas ela era quem controlava todo o jogo. O karma definitivo não é apenas ser pego, é perceber que você nunca esteve no controle. Ele não apenas perdeu a casa, ele perdeu sua liberdade. Tudo porque subestimou a mulher que construiu os mesmos muros por trás dos quais ele se escondia. Última chamada para a ação e perguntas. O que você achou da vingança de Evelyn? Foi brilhante ou foi muito fria? Deixe-me saber nos comentários o que você teria feito na posição dela. Muito obrigado por assistir. Se você amou esta história de karma e justiça, certifique-se de apertar o botão Gostei.
Compartilhe este vídeo com alguém que precise vê-lo. E o mais importante, inscreva-se no canal e toque o sino de notificação. Publicamos novas histórias todas as semanas e você não vai querer perder o que está por vir.